Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse curso sobre chakras. E o tópico do vídeo de hoje é o terceiro chakra, o umbilical, muito mais conhecido como plexo solar. Hoje nós vamos falar do terceiro chakra, o chakra umbilical, que é muito mais conhecido como chakra do plexo solar, justamente porque ele fica localizado no nosso corpo na região do plexo solar, que é a região assim um pouco acima do umbigo. E ele fica sobre as glândulas adrenais. Como você sabe dos outros vídeos que eu havia comentado, a posição onde um chakra se encontra afeta os órgãos diretamente localizados naquela região. Então você pode deduzir daqui que o plexo solar vai afetar intestino, estômago, toda essa região do nosso plexo solar. Sabe quando você ouve uma notícia e sente aquele friozinho assim na barriga? Então, é o seu terceiro chakra mostrando a presença dele, falando: eu estou aqui. O elemento desse chakra é o fogo. E diferente dos elementos terra e água do primeiro e do segundo chakras, que oferecem um movimento descendente e menos resistência, o elemento fogo é ascendente e ele não acompanha a forma como a água, muito pelo contrário, ele destrói a forma. E é justamente esse fogo que nos impulsiona a subir na nossa evolução. Também é o chakra que rege nosso metabolismo e regula a distribuição da energia metabólica pelo nosso corpo. É ele que nos impulsiona a romper padrões que não servem mais, por isso que ele é o chakra da mudança. Ele impulsiona a criar algo novo. Se nós fôssemos resumir esse chakra em uma frase, seria: vai lá e faz. Ou seja, não fique esperando, se vitimizando, como pode acontecer com o segundo chakra desequilibrado, que você fica esperando alguém vir te salvar, alguém perceber a sua dor. Não, pelo contrário, o terceiro chakra equilibrado mostra que você entende que a sua realidade é criada por você. Então você age e descobre quem você é, o chakra da sua identidade pessoal. E aqui você pode considerar assim: como você se relaciona no trabalho, nas suas amizades, como você se posiciona em relação às suas responsabilidades. É como dizer que o terceiro chakra dissesse assim para você: deixa de mimimi, cresce, vamos lá, assume suas responsabilidades, corre atrás do que você quer. É um puxão de orelha, né? Parece pesado demais, mas não é. A ideia aqui é você amadurecer e descobrir sua identidade. Daí esse chakra se desenvolver aproximadamente na fase dos 14 aos 21 anos, né? Um jovem adulto está nesse processo de desenvolvimento do chakra do plexo solar. Ele representa a sua força de vontade, suas ações, sua vitalidade, o seu poder pessoal, o amor próprio, competitividade, domínio sobre outras pessoas e agressividade. Sempre que nós falamos sobre a energia dos chakras, nós temos a energia de quando ele está equilibrado e a energia de quando ele está desequilibrado. Nesse caso, se a gente pensar em competitividade, domínio, né, impor a sua opinião, é um terceiro chakra desequilibrado. Né? Então a gente consegue perceber como são os polos, né, da energia desse chakra. Fala a verdade, ele não é brincadeira, né? Não, não é. Imagina que mesmo que você passe por momentos difíceis, mas você reconhece seu valor, a sua valia, o poder que você tem e conseguir se conectar com essa essência, você consegue superar traumas, desafios, perda, e isso ainda te torna muito mais forte. Quando nós atuamos de uma forma mais retraída, mais temerosa, nós não conseguimos expressar o nosso eu. E podemos transformar essa energia em raiva, em crítica excessiva. Nós esgotamos ainda mais a nossa energia no geral, porque nós estamos criando essa energia mais densa por conta dessas emoções negativas. Se você vai contra a sua natureza, seu verdadeiro eu vai precisar de muita energia para ir contra esse fluxo natural. E aqui quando a gente fala em agir de uma forma mais retraída, mais temerosa,
É interessante porque quando nós falamos sobre o medo, né, sempre que a pessoa está com muito medo, muito receio, o campo energético da pessoa se retrai, se encolhe. É como se você realmente estivesse encolhido esperando aquilo que vai te atacar. E quando você se sente forte, confiante, esse campo energético se expande. Então é o contrário, né? Então, se nós conseguirmos perceber essa energia do medo que está fazendo com que a gente se recolha e atuarmos para nos sentir mais seguros novamente, nós acabaríamos nos protegendo ainda mais pela expansão do nosso campo energético. Como você pode ver, e eu sempre comento aqui no curso, todos os chakras são importantes e eles estão conectados. Não são centros energéticos separados que um não conversa com o outro. Não. Se os seus 2 primeiros chakras estão desequilibrados, você não sente o chão, a estrutura sobre os seus pés, que é a característica do primeiro chakra. Você não se permite expressar as suas paixões e prazeres do segundo chakra, e aí não vai ter o fogo, né, o combustível do fogo para o terceiro chakra. E isso muitas vezes faz com que a gente busque estímulos externos, porque nós estamos consumindo a nossa energia sem conseguir repor essa energia do terceiro chakra, da movimentação, de ir atrás do que nós queremos, e a gente busca estímulos externos, que pode ser cafeína, qualquer estimulante para repor essa energia que nós estamos perdendo. Esse é o chakra da dualidade, onde há nós e eles. E é dessa maneira que o nosso ego se forma, a nossa individualidade. Por isso que ele se desenvolve mais nesse período do início da idade adulta, quando nós precisamos aprender a lidar com as nossas escolhas, por exemplo, de trabalho, nossos círculos de amigo. Junto a isso está a nossa capacidade de cometer erros sem nos martirizar, aprender e seguir crescendo, porque esse fogo precisa continuar queimando. E quando nós cometemos um erro e nos recriminamos, a gente fica remoendo aquela situação, mais uma vez nós estamos impedindo essa manifestação do fogo, porque nós nos culpamos, nós nos retraímos novamente. Eu lembro que antigamente, pelo menos na época dos meus pais, eles se conformavam com uma situação, por exemplo, de emprego. Se a gente pensa no emprego, na época dos meus pais, o emprego era para a vida toda. E esse conformismo era tão grande que você poderia aceitar, por exemplo, insultos no trabalho, chefes abusivos. E hoje em dia isso não é uma questão que é aceitável. Então, quando nós pensamos nessa mudança, é o terceiro chakra que está dizendo, olha, isso não está correto, não vou fazer isso. Porque você está ganhando confiança na sua identidade pessoal. Eu lembro, inclusive, uma época eu trabalhei numa empresa e houve uma reunião de um grupo de arquitetos e o grupo era formado principalmente por homens e tinha uma arquiteta. E eles, nessa reunião, o chefe desse pessoal virou para a moça e falou assim, você pode trazer um cafezinho para a gente? E ela parou, olhou para ele e fez assim, olha, nós estamos aqui num grupo de não sei quantas pessoas. Ela falou, por que você pediu para mim? Porque eu sou a única mulher do grupo? E é aí que ele percebeu o que ele tinha feito. Então, para essa moça ter a coragem de se impor e falar, não vou buscar o cafezinho para todo mundo, ela precisa de um terceiro chakra forte. O que eu estou querendo dizer aqui? Tem algum problema buscar cafezinho? Nenhum, mas não tem problema para ninguém naquele grupo, nem para ela, nem para os rapazes que estavam lá, percebe? Então, essa capacidade de você pegar e falar, olha, não, eu me respeito e não vou fazer isso porque eu tenho os mesmos direitos que qualquer outra pessoa aqui dentro. Você precisa de um terceiro chakra forte para você conseguir defender a sua posição dessa forma. Eu não sei se você assistiu o filme Sing 2, eu vou colocar um card aqui para você ver, vou dar um spoiler bem pequenininho, mas nesse filme tem um momento em que a Ash está se apresentando no palco de um bar, e quando termina a apresentação e o pessoal adorou, o dono do bar diz que não vai pagar o que foi combinado, e ela fala, não vai? Ok, então não me apresento mais. Pega a guitarra dela e vai embora, e deixa ele lá com o público pedindo bis.
Para ela fazer isso, o terceiro chakra está totalmente equilibrado. A força de você pegar e falar, olha, eu não aceito, isso não está correto e eu não vou fazer. Ah, é bonito isso, né? Não estou dizendo que é fácil, mas é interessante nós percebermos essa mudança, porque precisa. Essa é a questão da identidade própria, do se valorizar, né? Você sabe o seu valor e você fala, olha, isso aqui está ofendendo o meu valor, está indo contra o que eu acredito e eu não vou aceitar isso. Por isso que ele também é o chakra do poder, tanto o poder pessoal quanto o poder de influenciar pessoas e de fazer mudanças. Um terceiro chakra desequilibrado fará do poder uma forma de dominação sobre as outras pessoas. Como eu disse antes, quando a gente fala de energia, existem esses polos, né, que você pode usar a energia de uma forma mais positiva ou de uma forma mais negativa. Então, é importante lembrar mais uma vez que todos os chakras estão conectados e o seu desenvolvimento implica em evolução. Para você caminhar em direção ao próximo chakra, o cardíaco, vai ser necessário haver um poder pessoal equilibrado, haver respeito, integridade. Mesmo quando ninguém estiver olhando, você vai fazer a coisa certa. E tem sempre alguém olhando. Quando não estamos conectados com o nosso coração, podemos nos tornar egoístas e manipuladores. E aí é difícil você conseguir abrir o seu chakra cardíaco. Mas nem vamos falar muito dele porque é tema do nosso próximo vídeo. Percebe o que é importante nessa questão do desenvolvimento dos chakras, que eu sempre falo que é de dentro para fora? Não adianta você colocar uma pedra imensa de quartzo rosa no seu peito para abrir o seu chakra cardíaco, se essas questões de identidade pessoal, de valor, de respeito, de dominação não estiverem muito claras e muito corretas. Então não é o cristal que vai fazer com que você mude a sua atitude, mude a sua postura. O uso de cristais, de óleos essenciais é muito útil, muito prático, porque ele vai ressoar, né, os cristais, os óleos essenciais vão ressoar com aquela energia, vão te ajudar, mas eles não vão conseguir mudar a sua essência. Se você é uma pessoa que chuta cachorro na rua, não vai ter cristal que faça você mudar isso. Isso é um aprendizado que você vai ter, que isso não é coisa que se faça. Então imagina assim, o terceiro chakra é a liberdade de ser quem você é, de fazer escolhas, equilibrando, né, de uma forma íntegra, de fazer o que é certo. Então esse é um chakra muito forte e ele é o seu centro de energia que o impulsiona a romper a inércia. O morno, sabe a história do morno? Aquilo que o sapo está sendo cozido na panela e ele nem sente, né? Deixa como estar para ver como é que fica. Ele vai fazer, o terceiro chakra equilibrado, faz com que você rompa essa situação de, tudo bem, vou ficar em cima do muro, não vou ter conflito com nada nem com ninguém, deixa do jeito que está. Quando você sai da sua zona de conforto e supera uma dificuldade, isso fortalece o seu chakra, porque você sente que você tem capacidade. Quanto mais nós fazemos uma coisa que nos desafia e percebemos que conseguimos fazer aquilo, mais forte a gente fica. E o fogo está associado também ao sistema digestivo, a distribuição da energia pelo corpo através da combustão dos alimentos. Então, problemas digestivos, diabetes, acidez no estômago, hepatite, pedra nos rins, pancreatite, são todos sinais de desequilíbrio nesse chakra. Como eu sempre comento aqui no portal, quando nós falamos em doenças, existe um início energético dessa doença, desse desequilíbrio. Pode ser por conta de emoções, de crenças, mas nós começamos a manifestar esse desequilíbrio primeiro no sutil, e à medida que ele vai ganhando força, ele se manifesta no nosso corpo físico. E essas questões que eu mencionei estão relacionadas aos desequilíbrios do terceiro chakra. Como sempre, você pode fazer algumas análises para perceber como que é a sua postura e o seu desenvolvimento em relação às questões tratadas pelo plexo solar. Então imagina assim, o quanto você se valoriza. Você vê valor nos outros, mesmo que eles talvez nem percebam. Você valoriza suas conquistas, pequenas coisas, se sente capaz. Você se respeita por dar o seu melhor, mesmo que o resultado não seja favorável.
Você aceita que comete erros e, em vez de ruminar esses erros, você está aberto a aprender com eles e seguir adiante? Você confia na sua habilidade de fazer mudanças na sua vida? Você abusa do seu poder pessoal manipulando as pessoas para fazerem a sua vontade? Você respeita a sua habilidade de fazer escolhas? Aqui, mais uma vez, a gente pode falar sobre aquela questão do dizer não. Eu nem lembro se eu citei isso nos outros chakras ou não, mas essa é uma questão muito interessante. Se eu já falei, vou falar de novo. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de dizer não, de impor os limites e falar, olha, isso aqui eu não concordo, como aquele exemplo que eu dei da moça na reunião da arquiteta, que ela falou, não vou fazer. Qualquer pessoa que podia fazer isso, você pediu só para mim. Então, precisa de uma força para você conseguir dizer, não concordo com isso e é um não. Sem se explicar, sem se justificar, porque às vezes nós falamos não, mas a gente dá um número de razões para a pessoa por que nós estamos falando não. E não é não e acabou. Mas tem o outro lado da moeda também, porque às vezes a pessoa consegue falar não, consegue impor o limite, mas não consegue ouvir um não. Então, quando alguém fala um não para ela tenta achar maneiras de fazer com que a pessoa acabe concordando com o que ela quer. Lembra da questão da manipulação? Isso é um exemplo muito claro da energia desse terceiro chakra, quando nós estamos forçando a nossa vontade, estamos forçando a nossa opinião. Então você ouve um não, por exemplo, você chama um amigo para ir jantar na sua casa e a pessoa fala, olha, esse fim de semana eu não queria ficar em casa. Você fala, não, mas vem, vai ser ótimo, eu vou fazer aquele prato que você gosta, percebe? Você não consegue ouvir e aceitar o não da pessoa. E aí o que vai acontecer? Ela vai acabar te dando 1000 explicações para poder dizer o não dela. Então, esse exercício de falar não é muito importante e muito delicado, porque nós temos que aprender a dizer e aprender também a ouvir. Assim como nos outros vídeos, trabalhe as afirmações fortalecedoras para o seu terceiro chakra, mas vá um pouco além. Questione também os seus medos. Quando você se sentir desconfortável com uma situação, procure identificar o motivo desse desconforto. Geralmente, o motivo de nossos medos fica em nosso subconsciente. Às vezes, nós nem percebemos por que nós estamos receosos, mas isso interfere nas nossas escolhas, sem que a gente perceba. A energia do medo fica armazenada no seu corpo e te força a pisar no freio, a famosa autossabotagem. Pode estar associada a questões do passado, que ficam enterradas, mas vêm à tona quando a gente sente que precisa ser protegido. Quando você perceber a ação do medo sem motivo aparente, experimente fazer uma auto-aplicação de Reiki e pedir que a energia do Reiki atue na origem desse medo, limpando e transmutando a energia. Você não é reikiano? Lembra que aqui no canal eu criei um curso de Reiki 1, o Reiki Usui nível 1 completo, gratuito, feito com muito carinho, com um certificado, com apostila, porque eu acredito que o Reiki é uma ferramenta que nos ajuda a fazer essas mudanças, a perceber o que nós precisamos mudar em nós, né? Afinal de contas, a gente tem que começar por nós. Os outros cuidam da energia deles e nós precisamos cuidar da nossa. E o Reiki é uma ferramenta para isso. Então dá uma olhada lá no canal, o curso é todo gravado, você pode assistir as aulas no seu ritmo e começar a usar essa energia maravilhosa no seu dia a dia. Bom, o mesmo vale o que eu disse para o medo em relação às reações automáticas de raiva, porque afinal o terceiro chakra está associado às suas emoções. Então, investigue o motivo da raiva. Será que é uma necessidade de controle? Será que um dos seus valores essenciais está sendo contrariado? Então, essa reflexão vai te ajudar a perceber como você pode lidar com essa situação. Como você pode ver, o terceiro chakra merece total atenção. Eu acho que eu vou falar isso em todos os vídeos, porque todos os chakras realmente são importantes. E um trabalho mais profundo para identificar como nos sentimos, como nós respeitamos os nossos valores, os nossos limites, quando nós estamos agindo contra a nossa natureza, ou mesmo a vontade que nós temos às vezes de controlar as outras pessoas.
Todas essas questões precisam ser analisadas com bastante carinho quando nós falamos do nosso chakra do plexo solar. Vejo você no próximo vídeo.